Alegria, alegria! Hoje é um dia feliz na vida das pessoas, porque hoje é dia de civil, meu amigo! É isso mesmo, estamos voltando com a aula de civil. E hoje vamos voltar com um tema top, que é sobre erro médico. Para quem pensa em fazer concurso, fiz uma seleção sobre erro médico aqui, várias coisas interessantes. Mas antes eu queria te convidar, você que não participou, você pode ver aí com seus colegas, foi muito legal, foi muito top. Gostaria de agradecer todo mundo a live que nós fizemos. Vamos fazer outra live essa semana para tirar as dúvidas, para falar de jurisprudência. Vou trazer várias jurisprudências, inclusive, que eu não vou falar hoje, vou deixar para falar no dia da live. E vamos repetir de novo aquela situação muito tranquila, gostosa de interação entre nós. Tá certo? Então te aguardo, você que não participou, participa. E você que participou, te encontro lá de novo na live dessa semana. Hoje, então, como já adiantei, nosso tema é erro médico. E já está aí na sua tela para você ver sobre erro médico. Por que eu escolhi falar sobre erro médico? Eu poderia prosseguir aqui com uma situação meio clássica dos livros, né? Seguir aqui falando agora de culpa e depois falar sobre indenização e praticamente, depois excludentes de licitude, praticamente a gente acabava a nossa matéria. Mas eu decidi pegar alguns pontos importantes que eu sei que a maioria trata sobre concurso, que quer fazer concurso, então pontos que caem muito em concurso e que também são extremamente importantes para o dia a dia. Essas coisas, por exemplo, de erro médico que nós vamos falar hoje, é muito importante para o dia a dia. Então, vamos falar hoje sobre erro médico e ver algumas nuances, ver algumas jurisprudências, alguns detalhes sobre este tema. Tá certo? Então, direto aí na sua tela, falando sobre erro médico, começando aí com CDC. Hoje nós temos para falar CDC, sobre a questão do hospital dentro do erro médico, a questão da cirurgia plástica e a questão de plano de saúde. Mas vamos lá iniciar então nossos trabalhos, como de costume, e falar sobre responsabilidade civil dentro do erro médico. Já peguei minha canetinha aqui, que temos coisas para escrever já já. Bem, como regra, a responsabilidade civil sobre erro médico, como regra não, a responsabilidade civil de erro médico, ela é subjetiva. E ela é subjetiva por força, inicialmente, não por conta do Código Civil. Olha que interessante. Inicialmente, e continua sendo a grande motor, a grande força que faz com que a responsabilidade por erro médico seja subjetiva, é o que está estampado no parágrafo 4º do artigo 14 do CDC. O artigo 14 fala sobre responsabilidade sobre serviço, mas lá no parágrafo 4º ele exclui os profissionais liberais. Mas quem que são os profissionais liberais? Vamos ver aqui quem são os profissionais liberais que acabam sendo excluídos da responsabilidade objetiva, que é a regra do Código de Defesa do Consumidor, e acaba caindo numa situação de responsabilidade subjetiva. Então vamos direto aí para o seu quadro branco para a gente ver alguns detalhes. Olha então, os profissionais liberais, profissionais liberais estão excluídos da responsabilidade. A responsabilidade desse povo, vamos colocar aqui em vermelho, ela é subjetiva. Está no parágrafo 4º do CDC. Apesar da regra do CDC ser objetiva, ela é subjetiva. E como que a gente considera quem é profissional liberal? Profissional liberal vai ser o seguinte, tem que ser pessoa física, então não pode ser pessoa jurídica, pessoa física, e que vá prestar serviço de 3 tipos, de 3 caráter: técnico, intelectual ou científico. O que faz excluir aqui, por exemplo, científico, vai acabar fazendo excluir aqui a responsabilidade do médico. Então, médico, dentista, contador, aquele cara da informática que cuida dos seus computadores, a responsabilidade de todos esses profissionais liberais, ela é subjetiva. Eu falo do cara de computador porque a gente imagina que é só aquelas profissões que têm formação de curso superior. Não tem nada a ver.
O cara pode não ter formação nenhuma, mas se ele presta serviço, é pessoa física e tem a prestação de serviço de maneira autônoma, ainda assim é subjetivo. Então a responsabilidade, como regra, ela é subjetiva. E, voltando aí, o 951 do Código Civil, que é de 2003, também trouxe essa mesma ideia, reforçando essa ideia. Olha só como que diz o 951 do Código Civil. O disposto no artigo 948, que aí eu já trouxe para você o que trata o 948, ele trata sobre responsabilidade civil quando existe homicídio. Não é só homicídio em relação a erro médico, não. Homicídio em geral. O 949, que trata sobre lesão corporal, e o 950, que fala sobre defeitos que impeça o trabalho, defeitos que acabam gerando incapacidade laboral. Aplica-se ainda no caso de indenização devida por aqueles que, no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, olha a situação aí de subjetividade, olha a culpa, a necessidade de demonstração de culpa, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, ou seja, se morrer ou se estava numa situação que era ruim, porque já estava doente, mas ficou pior, agravar o mal, ou causar lesão ou inabilitação para o trabalho, também vai responder civilmente. Então, o 951 também traz essa referência ao profissional de saúde, ao médico, seguindo a mesma ideia que está no CDC lá, ou seja, uma responsabilidade subjetiva. Vamos seguir então agora aí na sua tela para a gente falar do próximo ponto, falar a responsabilidade do hospital. Por quê? Bem, se a regra do CDC numa relação de consumo, e a maioria das relações aqui vai ser de consumo, porque o médico ele está prestando serviço, ele não está ali, mesmo se fosse gratuito ainda seria considerado serviço, né? Aplicaria o CDC, porque não é a atividade do pagamento que faz a situação virar uma situação de consumerista. Então vamos dizer, o médico está lá, tudo bem, a responsabilidade dele é civil subjetiva por conta do parágrafo 4º do artigo 14 do CDC. Mas então, se eu for responsabilizar o hospital, isso aí vira responsabilização objetiva? Porque o hospital não é pessoa física. Lembra que uma das características é ser pessoa física. A responsabilidade aí é objetiva ou é subjetiva? No caso do hospital, olha que interessante, nós vamos ter que dividir, dividir em duas partes as situações, duas análises diferentes. Vamos aí no seu quadro branco para você entender melhor. Então, deixa eu subir aqui, vou subir aqui. No caso do hospital, vamos escrever aqui hospital. O caso vai ser da seguinte forma. Nós teremos a responsabilidade subjetiva igual ao do médico quando for erro médico. Porque senão seria um negócio muito médico. Seria um negócio meio incompreensível, você concorda comigo? Porque você fala o seguinte, olha, a responsabilidade civil seria para o médico subjetiva, mas para o hospital, na cadeia de consumo, na mesma cadeia de consumo, seria objetiva. Aí você fala assim, então eu vou largar o médico para lá, vou entrar contra o hospital. Ou se entrasse contra os dois, ficaria uma situação meio esquisita, um misto de responsabilidade civil objetiva e subjetiva, o que geraria confusão na prova, porque, volto a insistir, na responsabilidade civil objetiva, a culpa existe, só não deve ser provada pelo autor. E aí virá uma confusão, ao hospital presume culpa, mas com relação ao médico não, tem que fazer a prova da culpa. Então ia fazer uma confusão danada se eu entrasse com o hospital e contra o médico. Então, para evitar isso, o STJ definiu que quando existe a responsabilidade civil do hospital por um erro médico, mesmo que seja médico dele, a responsabilidade civil, nesse caso, mesmo sendo pessoa jurídica, ela é subjetiva. Agora, se nós estamos tratando de um erro médico, mas uma responsabilidade civil do hospital, mas por outros fatos de serviço, por exemplo, por problema de equipamento, por problema na enfermagem, por mau condicionamento de remédios, medicamento, nessas situações, ou porque você escorregou, porque ele não deixaram, o chão estava molhado, você não tinha placa, não tinha nada lá, nesses casos vai ser responsabilidade objetiva. Então vamos voltar para o quadro branco para a gente completar a ideia do STJ. Então ela é subjetiva se houver erro médico, mas ela é objetiva, se for
por questão de decorrer do serviço. Serviço de exploração, serviço de exploração. Por exemplo, manutenção de aparelhos, questão da enfermagem, questão até de limpeza. Nestes casos, a responsabilidade do hospital, ela passa a ser, então, objetiva, seguindo a regra geral do Código de Defesa do Consumidor. Mas fica mais uma dúvida. Qual que é? Que já foi debatida várias vezes na Justiça. E a infecção hospitalar? Puxa vida. Eu fui para o hospital não fez administração direito do controle, né, de infecção, e eu acabei agravando minha situação, pegando uma infecção hospitalar e morrendo, ou deixando uma situação mais grave. Neste caso, é objetiva ou é subjetiva? O STJ esclarece pra gente. O STJ fala que no caso da infecção hospitalar, neste caso é responsabilidade do serviço, não existe um erro médico, existe um erro técnico da pessoa jurídica do hospital ao controlar o todo. E por isso, nesse caso, na infecção hospitalar, a responsabilidade é objetiva. Vamos anotar aí, vamos pro seu quadro branco para deixar isso anotadinho para você. Então, no caso da infecção hospitalar, muito comum, infelizmente, no nosso país, infecção hospitalar, neste caso, aí a responsabilidade ela é objetiva objetiva pelo mesmo problema. Ó, vou chamar até atenção pela setinha aqui, pelo mesmo problema, por conta do serviço. Por conta do serviço. Tá claro isso? Se não tiver, lembrando, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí embaixo no YouTube ou deixa lá no Classroom. Eu prefiro que deixe no Classroom, mas pode deixar aqui no YouTube também, sem problema algum, que na live eu já chego já munido de várias dúvidas e já vou esclarecendo elas logo de cara, tá certo? Vai escrevendo suas dúvidas aí, vai anotando e não perca um minuto comigo. Vamos seguir em frente. Vamos lá, voltando para os seus slides, já falamos aí da responsabilidade civil do hospital, dividimos ela em subjetiva e objetiva. Vamos falar agora de um tema também legal. Essa aqui a maioria das pessoas sabe, mas vale a pena a gente repisar porque a hora é agora de falar sobre esse assunto. É falar da responsabilidade civil sobre cirurgia plástica, que ela é um pouco diferente. Se liga aí, meu aluno, vou subir aqui um pouquinho a tela, vamos aí para o quadro branco para a gente ver como que funciona a questão de cirurgia plástica. A cirurgia plástica, vamos anotar aqui, cirurgia plástica, ela subdivide em dois tipos de cirurgia. Vamos voltar para o azul aqui. Uma cirurgia que ela pode ser estética, aquela pessoa que faz para deixar o nariz mais bonitinho, né? Aquela pessoa que se acha feia, às vezes ela é feia mesmo, mas ela faz ali para dar uma arrumadinha, né? Dá uma levantadinha, tá velho, dá uma esticadinha. Essa é a cirurgia estética e temos também a figura da cirurgia reparadora. Essa outra cirurgia aqui é diferente, meus amigos. Se a primeira ela é estética, ou seja, eu que não gosto muito da minha feição, não gosto do meu nariz e faço uma cirurgia com o fim de tentar melhorar, de embelezamento, eu tenho uma cirurgia de embelezamento. Mas eu posso fazer uma cirurgia necessária. Por exemplo, eu quero fazer a reconstrução da mama porque eu tive um câncer de mama. E aquela mama é uma questão aí mais do que estética, uma questão psicológica e eu perdi derivado de uma situação de doença, de câncer que eu tive que tirar. Ou uma cirurgia que eu tive que fazer porque eu tenho um lábio leporino aqui, acho que é leporino mesmo que chama, que é cortado aqui, eu vou fazer uma cirurgia para fechar. São cirurgias reparadoras. Fazer uma cirurgia que acabei ficando com a cicatriz aqui, eu quero tirar essa cicatriz para a questão de reparar aquela situação, por questão de saúde mesmo. Nessas situações que são reparadoras, que tem um cunho até mais psicológico, não um psicológico de embelezamento, mas um psicológico no sentido de dar melhor função, na verdade, à situação, dar uma melhor função ao organismo, nessas situações a responsabilidade civil vai ser diferente. Por quê? Na de embelezamento, o médico, na verdade, está te prometendo deixar mais bonito. Se acontece algum erro ali, na verdade, ele está se responsabilizando porque ele está mexendo num negócio que não tem problema de saúde nenhum. É uma questão estética. Ele está assumindo o risco e está falando com você, eu faço a cirurgia vai ser melhor. Se ele está se comprometendo com isso, muda totalmente de figura porque ele está fazendo uma cirurgia assumindo o risco. Então a gente fala que na cirurgia estética existe uma responsabilidade de fim, não é uma responsabilidade de meio. Vamos aí no quadro branco. Na cirurgia estética,
Então a responsabilidade é de fim. Eu tenho que trazer o resultado, ou responsabilidade de resultado também chamada. Aqui na cirurgia reparadora é diferente. Por quê? Porque aqui o médico tem que fazer toda a ciência que tiver na mão dele, toda a perícia que ele puder para tentar melhorar uma condição de saúde. Então ele não se obriga com um fim de estético, ele se obriga com um fim de fazer o melhor possível que ele possa fazer. Então é uma responsabilidade de meio. Vamos voltar aí de novo. Então a reparadora é de meio. Isso faz uma diferença danada. Por quê? A responsabilidade civil reparadora acaba sendo, assim, uma situação de que o médico deve, se ele for acusado de alguma coisa, ele vai demonstrar que utilizou todas as técnicas para ele possível, mas ele não controla o organismo. Então ele faz o melhor que ele pode. Já na responsabilidade civil, com uma cirurgia plástica estética, a responsabilidade dele é de resultado, é de fim, e ele é obrigado a deixar uma situação melhor do que a anterior. Óbvio. Ah, mas eu não gostei do meu nariz porque devia ter que estar com 0,25 graus. Aí não, né, meu amigo? Não são coisas pequenas, são erros graves, né? São visíveis. Você vai para melhorar e piora. Não é porque não atingiu aquilo que você imaginava, e sim porque não atingiu o mínimo, ou seja, não ficou melhor do que estava, ficou pior. Você te deformou ao invés de melhorar. Entendeu? Então não é uma responsabilidade também de atingir objetivamente uma situação, aquela, não, mas sim de fazer o melhor para atingir aquela situação, o que não pode é piorar. Por isso que a responsabilidade dele é de fim. Vamos seguir então aí com o nosso slide para falar sobre o último tópico, falar sobre plano de saúde. Olha que tema legal, plano de saúde. Pouca gente fala sobre plano de saúde. Nós vamos falar sobre plano de saúde, fazer duas análises sobre plano de saúde. Nós vamos fazer análise de plano de saúde sobre erro médico, que tem decisões recentes do STJ, e falar sobre escolha do tratamento. Médico determina um tratamento e o plano de saúde fala que não cobre porque existem outros tratamentos. Então vamos por parte. Vamos começar aí com o erro médico. Erro médico. O STJ fala que dentro da cadeia de consumo, inclui também os profissionais de saúde que o plano de saúde contrata. Porque você, quando tem um plano de saúde, em regra, você não escolhe o médico que você quiser, você escolhe os médicos que estão filiados àquele sistema de saúde. Como você escolhe os médicos que são afiliados àquele sistema de saúde, existe uma responsabilidade, uma culpa em elegendo. Ou seja, o plano de saúde elegeu mal o seu médico, ou uma culpa até mesmo em vigilando. Você até elegeu bem o seu médico, mas você não vigiou para que aquele médico não seguisse cometendo alguns problemas. Então você assume uma responsabilidade junto com o médico. E aqui o interessante é que o plano de saúde também é responsabilidade civil subjetiva, mas fala que, por erro médico, o plano de saúde pode ser responsabilizado também, é responsável solidário. Esse aqui é o grande lance do STJ. O STJ verifica a responsabilidade solidária do plano de saúde para fins de erro médico. Olha que interessante. É jurisprudência nova aí no pedaço. Vale a pena dar uma olhadinha. Na live eu vou se Deus quiser, não vou esquecer, eu vou trazer essa jurisprudência. Eu não trouxe, vocês me chamam atenção que eu vou disponibilizar ela de qualquer jeito, mas o STJ tem o entendimento que o plano de saúde pode se responder solidariamente com o médico em questão de erro médico. Então, primeiro ponto, nós vencemos. Com relação ao segundo ponto que está aí, que é a questão do escolha do tratamento, ela funciona da seguinte forma. Imagina que a pessoa vai no seu médico de confiança, que é o médico do plano, ou não é o médico do plano, mas geralmente é o médico do plano, e o médico do plano de saúde vem e fala o seguinte: olha, o tratamento que você tem que fazer é esse, você tem que fazer esse exame. Mas aí o plano de saúde fala assim: negativo, eu não autorizo fazer esses exames. Mas peraí, quem define é uma relação de confiança, quem define qual é o tratamento de saúde adequado não é o plano de saúde, é o médico. E isso o STJ já está decidindo há muito tempo. Fala o seguinte: quem decide o melhor tratamento para o paciente é o médico. É uma relação de confiança, é uma relação pessoal. Não pode o plano de saúde definir se é mais barato ou mais caro. Ele tem que cobrir aquela situação. E pior, ele não pode também cobrir parte da situação que acontece. Outro dia eu vi uma situação que a pessoa precisava fazer cirurgia cardíaca com stent. Aí falou o seguinte: olha, o stent chama prótese, é uma situação cardíaca que eles chamam de prótese aquilo.
E aí, o que aconteceu? Ele foi fazer a cirurgia, o plano falou assim, eu autorizo a cirurgia. Entretanto, o stent, o plano não cobre. Ué, tem como fazer cirurgia sem stent? Negativo. Então, toda vez que houver tratamento de saúde, quem decide o tratamento é o médico, o plano de saúde é obrigado a pagar, e o plano de saúde também não pode vedar, ainda que parcialmente. Fala assim, não, eu só cubro parte disso aqui, a outra parte você vai ter que se virar. Negativo. Neste caso, tem que cobrir tudo. Espero que a aula tenha sido legal. Fechamos, acho que fechamos, vamos ver aí o fim do slide. Fechamos, falamos dos 4 pontos. Espero que a aula seja interessante, saímos um pouquinho da curva, mas são coisas importantíssimas para quem faz concurso e para o dia a dia. Eu tentei compilar aqui os principais assuntos que se falam sobre erro médico em provas de concurso e no dia a dia também. Coisas que acontecem aí na sua casa, com você enquanto consumidor de plano de saúde, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus, live essa semana, não esqueçam de mim. Fui!